Minas Gerais tem um papel muito importante na história do Brasil, né? É um estado com papel significativo em vários momentos. Eu estou nesse momento lendo a trilogia biográfica do Getúlio Vargas, escrito pelo Lira Neto, e Minas Gerais ali é um estado protagonista, né, em todo esse processo da chamada Revolução de 30, Estado Novo e tudo que vem se desenrolando. Só que Minas, nos últimos anos, é conhecida, infelizmente, por ser o governo em que a gente tem um governador que é um dos maiores representantes da extrema-direita, né, que é o Romeu Zema, foi eleito pelo Partido Novo, com todo o discurso de Estado mínimo, de cortar tudo, de privatizar tudo, e aí, nesses 5 anos do governo Zema, qual é o balanço que tu faz, né? Como é que está a situação geral de Minas Gerais depois de 5 anos de Romeu Zema? Então, Jones, o balanço que a gente faz é que, especialmente nesse segundo mandato, né, o Zema foi reeleito nas últimas eleições, é que ele tem conseguido avançar com essa política liberal que ele já vem defendendo desde o seu primeiro mandato, principalmente pela sua grande ampliação na base de deputados. Hoje, dos 77 deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 57 compõem a base do governador. Então, tem um bloco de 20 deputados apenas que compõem uma frente de oposição, né, composto ali pelos partidos de centro-esquerda, PT, PCdoB, PSOL, Rede. Então, é preciso que a gente massifique mesmo essa luta, né, que a gente esteja organizado para além das categorias, para além dos trabalhadores sindicalizados, para fazer esse enfrentamento, principalmente ao regime de recuperação fiscal que volta agora à tona nesse ano de 2024. Mas antes de entrar nos outros temas, como é que está o governo Zema? Ele consegue fazer um governo popular em Minas Gerais? Ele tem uma boa avaliação, tem conseguido fazer uma governança tranquila desde a perspectiva da ordem burguesa, ou vem enfrentando muitos protestos, greves, paralisação de categoria? Assim, o quadro, por assim dizer, eu imagino que pós uma reeleição, a situação, tocar as lutas deve ser muito mais difícil, né? Mas como é que está o padrão de governabilidade do Zema? Ele está conseguindo meio que ter vida tranquila? Uhum. Então, é importante você tocar nesse ponto, porque a partir do regime de recuperação fiscal, o Zema teve a façanha de reunir 25 sindicatos contra o seu governo. Então, ele teve um desgaste muito grande com os trabalhadores organizados, porque, de fato, esse é um projeto muito ruim para o Estado, né? É um novo teto de gastos estadual para sangrar a classe trabalhadora de Minas Gerais. A gente vê que essa política liberal está vindo de cima para baixo, né? Além do governo federal ter colocado agora um arcabouço fiscal através do Ministério da Fazenda com o ministro Haddad, agora nós também temos essa proposta em Minas Gerais. Então, ele tem esse momento de desgaste, sobretudo por causa dessa política do regime de recuperação fiscal, além de já ter outras greves que foram sendo acirradas, principalmente no final de 2023, a partir da junção dessas categorias. Hoje, inclusive, tem um ato dos trabalhadores da CEMIG, que é a empresa de energia daqui do estado de Minas Gerais, que estão sofrendo perseguição desse governo, porque estão lutando contra o regime de recuperação fiscal, que nada mais é um novo teto de gastos para Minas Gerais. Agora, assim, Carol, o regime de recuperação fiscal, o ano passado, teve até uma treta ali, né, entre o Zema, o Fernando Haddad, o Rodrigo Pacheco e tal. Minas Gerais tem uma dívida de mais de 150 bilhões de reais, né? Um terço dessa dívida foi contraída no próprio governo Zema, o que mostra, inclusive, que o papo do liberal, que vai ter responsabilidade fiscal, que vai equilibrar as contas e por aí vai, é tudo conversa. O Zema, desde que assumiu, né, vem fazendo várias farras, desonerando os setores da burguesia, contratos estranhos. O Salim Matar ali da Localiza, por exemplo, tem vários contratos aí que, se olhar bem, olhar com carinho, você acha todo tipo de roubo de falcatrua. Mas, em detalhes, assim, o que seria esse regime de recuperação fiscal? Qual é o papel do governo federal nisso? O que é que se implica para o povo trabalhador de Minas Gerais? Então, para começar a discutir essa política que está sendo colocada aqui em Minas Gerais, né, que nada mais é que também um pacote econômico, e a gente precisa falar sobre essa ideologia do Partido Novo. Então, fazendo uma breve retomada aqui, né, numa análise de conjuntura do momento em que o nome do Romeu Zema surgiu em Minas Gerais, o Partido Novo surge no Brasil no ano de 2011, apesar dele ser muito novo de fundação, ele tem ideários já bem conhecidos, né, pelos brasileiros. Inclusive, na cerimônia de fundação do partido, o então presidente João Amoedo, ele faz uma fala muito simbólica, falando
que a fundação desse partido é para aglutinar os liberais do Brasil que estavam sem uma representação partidária desde o fim da UDN, do regime militar. Então, isso escancara muito a política do Novo, né? Uma das pautas do Partido Novo, ou melhor, uma das cláusulas do partido, é que para os candidatos recusarem o fundo eleitoral e assim receberem doações de empresários, o que já cria essa relação complicada com a burguesia já desde antes da própria eleição do candidato, né? Assim foi o Zema recebendo doações do Salim Matar já desde a sua primeira campanha, e aí atraiu muitos empresários, como o próprio João Amoedo, né, que é o presidente do partido, e o Romeu Zema, que compõe também uma burguesia mineira, né? O Zema, é importante falar que ele é herdeiro, ele está à frente do Grupo Zema desde o início da década de 90, né? Ele herdou o grupo do seu bisavô, então ele compõe aí várias empresas no seu patrimônio, e é importante fazer esse recorte de classe do Partido Novo, porque o Zema, inclusive, protagonizou falas muito infelizes, inclusive falas racistas, falas separatistas, né? Inclusive, durante a sua primeira campanha, ele se referindo à região do Vale do Jequitinhonha, que é uma região de várias potencialidades aqui em Minas, inclusive potencial cultural e potencial também turístico, o Zema fazendo uma fala infeliz do Vale do Jequitinhonha, falando que nessa região era possível você contratar uma empregada doméstica pagando R$400 por mês, né? Porque se referia como o Vale da Miséria. Então, ele surge nesse momento ali, pós-golpe do Michel Temer, né? Aqui em Minas Gerais, carente assim, de um projeto popular. Nós estávamos no governo do Fernando Pimentel, ex-governador de Minas Gerais, que é do PT, várias categorias tendo insatisfações com o governador, né? Inclusive ele teve um desgaste muito grande com os professores que passaram os 4 anos do seu governo fazendo muita luta, inclusive alguns acordos de uma greve que só foi concluída ao final do seu mandato. É o primeiro desgaste que Zema tem ao tomar posse, porque ele começa não cumprindo os acordos da greve, que foi homologado pelo Ministério da Justiça de Minas Gerais em 2018. Então ele vai surgindo nesse momento em que há uma insatisfação muito grande dos mineiros, né, com o governo do Fernando Pimentel, e ele surge com essa política de defesa do Estado mínimo, ele surge no momento em que há um desgaste muito grande do funcionalismo público com as lutas desse governo. Então ele aparece nas eleições de 2018, ele ganha em segundo turno. Para você ter uma ideia, o Fernando Pimentel ele não chega aí para o segundo turno, o Zema ganha com 74% dos votos contra o Anastasia, que era um candidato do PSDB, que já havia sido governador do estado. Então ele ganha justamente nesse cenário em que Minas Gerais estava bem submerso mesmo nesse discurso liberal, né? E ele já começa o seu primeiro mandato fazendo justamente o contrário do que ele propunha, né? O Zema se elegeu falando que ele não era político, que ele era um administrador, que ele iria colocar Minas nos trilhos. E ele se mostra muito político, né? Não à toa, recentemente, agora em 2023, ele aumenta o seu próprio salário em 300%, agora foi sancionado pelo STF, então ele provavelmente esse mês de janeiro já recebeu com esse reajuste de 300%, tanto para ele quanto para os seus secretários. Essa apresentação do regime de recuperação fiscal, ela vem sendo cozinhada desde o primeiro mandato, porque no primeiro mandato o Zema, inclusive, ele faz uma política estratégica muito forte de uma capilaridade nos municípios de Minas Gerais. Minas Gerais tem mais de 850 municípios, ele chega no interior, nas prefeituras, muito com aquela política também do Bolsonaro, indo nas cidades, fazendo carreata, muito com dinheiro público da própria reeleição do Bolsonaro, né? Ele tentou se distanciar do bolsonarismo, mas ele esteve sim com o Bolsonaro em muitos momentos, né? Ele só quis se distanciar quando ele viu que de fato o Bolsonaro não seria reeleito. E aí ele se aproxima muito dos municípios e ele abre uma grande base, né, no seu governo, agora no segundo mandato, para que seja passado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o regime de recuperação fiscal através de votação.
Só que a luta dos trabalhadores, através de audiências públicas para a obstrução desse regime de recuperação fiscal, tem feito com que esse processo tenha sido desacelerado. E então, com esse recesso de 2023, ficou por isso mesmo, até o fim do ano, porém volta agora em 2024 com tudo. E uma coisa que chama atenção, Jones, é que quando você entra no site do Tesouro Nacional, no site da União já reconhece como se Minas tivesse aderido ao regime de recuperação fiscal. Lá coloca que os estados que aderiram é Rio Grande do Sul, né, que já está no regime de recuperação fiscal há um tempo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais. E houve também uma fala também dos ministros do STF cobrando que o Zema acelere esse processo, já que ele tem uma base que forma a maioria, né, para que Minas Gerais tenha essa adesão. Então, assim, a própria fala do Rodrigo Pacheco, que tem pretensões eleitorais se tornar governador em Minas Gerais, é uma fala assim, bem complicada, porque a proposta que ele tem para o regime de recuperação fiscal é como, por exemplo, federalizar as empresas que estão prestes a serem privatizadas caso o regime de recuperação fiscal aconteça, né, a Copasa e a CEMIG, para que isso faça uma amortização da dívida. Só que federalizar as empresas é uma perda de patrimônio para os mineiros. E a gente não pode ter essa confiança porque há muitos anos a gente vê uma política de privatização também do governo federal, né? Então, assim, a gente não pode garantir que nós vamos entregar as nossas empresas para o governo federal e que elas estarão são e salvas. A primeira coisa que tem que ser feita para a gente discutir essa dívida, que nenhum dos mineiros sabe dizer a origem dela, é uma auditoria cidadã da dívida. É importante que os mineiros reconheçam que dívida é essa que eles falam que existe desde 98, né, ou seja, 25 anos, que veio se arrastando aí ao longo de vários mandatos e que vem sendo cobrada, sempre sangrando as categorias, né, não cortando privilégios, inclusive quando o Zema ele recusa a receita, né, ao garantir isenção fiscal das locadoras de veículo, como a Localiza, você bem citou aqui, quando ele garante essa isenção bilionária, ele coloca muito nítido, né, qual que é a sua política mesmo. É uma política da burguesia de retirar direitos da classe trabalhadora e ele já defendia isso desde 2017. Perfeito, Carol. Eu acho que tem algumas informações também que são importantes, que o regime de recuperação fiscal, tal como existe hoje, ele foi criado em 2017, no governo golpista do Michel Temer. Então, veja, preste atenção, viu? É uma medida criada pelo governo Temer que, se for aprovado, como o Carol destacou, tem que implementar um teto de gastos estadual. É obrigatório, se não tiver ainda, a criação de uma previdência complementar, né, como para fazer com que a aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras seja parte de uma dinâmica de especulação financeira, seja fundo de investimento para o capital. Fica proibido reajuste salarial do funcionalismo público, fica proibido novos concursos públicos, fica proibido redução de alíquotas de impostos, como, por exemplo, sei lá, você quer reduzir a alíquota para algum bem de consumo popular. Então, na prática, o regime de recuperação fiscal é uma coisa muito aberrante, porque, veja, na prática isso significa fechar as eleições enquanto o regime de recuperação fiscal estiver vigente. Porque, veja, não importa, a partir do momento que o regime de recuperação fiscal está vigente, não importa se o próximo governador ou governadora é de direita, de esquerda, de lado, de centro, de banda, vai ter teto de gastos, não vai ter reajuste salarial para o funcionário público, não vai ter novos concursos, não vai ter ampliação da saúde, da educação, da cultura, do lazer e da assistência social. E aí, veja, Carol, como é que tu está vendo o papel do governo federal nisso? Porque acho que uma das grandes expectativas que se tinha foi uma proposta que foi apresentada na eleição muito pelo Ciro Gomes, mas a Sofia Manzano, candidato do PCB à época, e o Léo Pérez também chegaram a falar rapidamente sobre isso, que era, considerando a situação fiscal de vários estados em dificuldades gigantescas, né, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, se esperava que o presidente Lula chamasse os governadores para apresentar um plano de recomposição da dívida dos estados em troca da mobilização desses próprios governadores para apresentar projetos do interesse do próprio governo, né, fazer a mediação da política ali dos governadores para... Aqui também, né? Meio que fazer uma barganha, tipo assim, ó, eu melhoro a situação fiscal do teu estado, eu faço um perdão de dívida, um adiamento de pagamento de parcelas, né, reduzo a taxa de juros, em troca disso eu quero seu apoio para tal e tal projeto. Isso não aconteceu.
né? Me parece que a postura do governo federal, do governo Lula, adota mesmo o regime de recuperação fiscal e bora nessa. É isso mesmo? Sim, inclusive, Jones, o governo Lula ficou nessa situação, esse tomar lá da cá, que em uma questão política ele chegou a dizer que o Zema, em uma falta de humildade, não recorreu ao governo federal, não recorreu ao governo Lula e também não recorreu ao STF para negociar a dívida. Mas em nenhum momento também a gente viu essa primeira iniciativa do governo federal. Inclusive é importante falar que nesse primeiro ano de governo o Lula não esteve no estado de Minas Gerais, nesse momento em que a gente enfrenta um dos governadores mais reacionários do que ficou também do bolsonarismo, apesar de que se difere do bolsonarismo, mas a gente sabe que a política liberal sempre caminha para o mesmo caminho e é um dos mesmos artifícios do capitalismo. Então, a gente sabe a importância de fazer o enfrentamento a esses governos, né? Tanto o governo Zema, tanto o governo Tarcísio em São Paulo. Então, a gente não viu essa presença do governo federal. E é importante, Jones, quando você traz essas medidas do arcabouço fiscal, porque, inclusive, tem dado do arcabouço fiscal, ou melhor, do regime de recuperação fiscal, porque tem um cálculo da Diese que ele é bem impressionante. Ele fala que, com base nos 3% de reajuste salarial que o RRF garante, os trabalhadores do serviço público vão ter uma perda no poder de compra de 55%. E a gente sabe que, inclusive, os menores municípios muito dependem da renda desses trabalhadores. Muitas vezes, os pequenos municípios, os trabalhadores de melhor salário são os trabalhadores do serviço público. Então, isso vai impactar nas cidades, né? É importante que os prefeitos e vereadores estejam atentos, que essa luta não seja apenas do âmbito da Assembleia Legislativa, não esteja apenas em Belo Horizonte, né? É isso que a gente pretende, massificar a luta, principalmente trazer essa luta para o interior, né? Aqui para o norte de Minas Gerais, é importante que nós estejamos fazendo esse enfrentamento ao governo Zema. Outras medidas, inclusive, garantem, Jones, a ampliação das escolas militares, avançar o modelo da escola Tiradentes, que propõe a demissão de 6 mil funcionários da educação pública para abrigar parte da polícia militar. Então, assim, é um regime que ele é realmente, assim, talvez a pior proposta já defendida para o governo do estado de Minas Gerais, além da proposta de liquidação, né, das empresas públicas, como você bem colocou. Outro dia, em uma live, você bem explicou sobre a questão do subsídio cruzado. Eu acho que não tem a necessidade de explicar, mas outro risco iminente, caso as empresas também sejam privatizadas, é o fim da tarifa única ou tarifa social. E, de acordo com a própria Copasa, mais de 400 mil famílias mineiras acessam essa tarifa social, né? Então, assim, a gente está falando realmente do desabastecimento, da falta de direitos, principalmente para as pessoas que moram nos pequenos municípios, na zona rural de Minas Gerais.